A gente vai apresentar um pouco, no nosso tema de atualidades, como o Covid-19 e a educação brasileira se relacionaram e principalmente quais foram as consequências para os estudantes nesse período. A iniciar para o nosso foco principal, que vão ser as consequências no presente. Aqui a gente colocou algumas notícias para contextualizar melhor o que a gente está falando. E a começar sobre como a legislação trata tudo isso. Segundo a LDB, que seria a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou, um ponto muito importante para o momento, em situações emergenciais. O que isso significa? O ensino, enquanto fundamental, é necessário que seja presencial. Essa é a visão da legislação para isso. E a única coisa, as únicas, né, que poderiam mudar esse fator seriam complementações, que no caso seriam tarefas extracurriculares, por exemplo, ou situações emergenciais, como a que a gente está agora. E aqui abaixo nos tópicos a gente pode classificar um pouco do que pode ser considerado uma situação emergencial para ser aplicado em uma educação à distância, que seriam, no artigo 1, estejam impedidas por motivo de saúde de acompanhar o ensino presencial, essa aqui é muito importante para a gente no momento. 2, se encontrem no exterior por qualquer motivo, esteja vivendo fora do país e precise de uma educação que venha daqui, ou vivam em localidades que não possuam uma rede regular de atendimento escolar presencial, ou seja, que não possuam um ensino muito bem estabelecido, com escolas, faculdades e afins. Sejam transferidas compulsoriamente para regiões de difícil acesso, incluídas as missões localizadas em regiões de fronteira, ou estejam em situação de privação de liberdade. É, as consequências desse método de ensino variam para o povo brasileiro, entre classes, raças e ocupações distintas. É visível que nem todos se encaixam adequadamente neste tipo de ensino, sendo, até hoje, comum ver casos em que estudantes carecem da infraestrutura necessária para extrair um ensino de qualidade de aulas e materiais virtuais. O que a gente quis dizer com esse parágrafo? Seria que ainda é muito volátil entender como que a educação à distância está se adaptando ao povo brasileiro. Em todos os nossos estados, principalmente nas grandes metrópoles, nós temos uma variedade muito grande de classes sociais. E assim como essas classes, na educação à distância, a gente vai ver uma discrepância muito grande entre elas, sendo muito difícil para as classes mais baixas, terem uma presença mais assídua e mais vantajosa da educação à distância, enquanto isso se torna mais fácil conforme a gente aumenta esse poder aquisitivo. E um adendo aqui abaixo, que é um ponto que não é de todo mal também, a gente não pode tratar a educação à distância como de todo mal, que de fato a crise do coronavírus oferece uma chance de experimentar novas maneiras de fazer as coisas e questionar os velhos hábitos, né, tão consagrados que nós temos até hoje. Será que as instituições de ensino estão preparadas para apoiar centenas de professores e tutores que se deslocam rapidamente do modelo presencial para o online e de engajarem os alunos em um novo mindset de aprendizagem? É isso que traz a dúvida de será que a gente estava pronto para isso, para essa transição que vai acontecer agora, e o que de bom isso pode trazer, o que de bom pode vir dessa mudança mesmo que obrigatória. Bom, temos aqui outra notícia que foi passada e essa aí, os alunos de baixa renda esbarram em falta de recurso com EAD na pandemia de Covid-19. Pode passar. O que isso representa? Em principal, desigualdade. Nos demonstra que em nossa economia a infraestrutura ainda é frágil e volátil, principalmente em situações emergenciais como a atual pandemia de Covid-19. Estudantes de baixa renda não possuem condições de acompanhar o ensino de forma satisfatória, acarretando em uma bola de neve que resulta em prejuízos em sua formação, vestibulares e mercado de trabalho. Bom, como foi dito, esse prejudiciamento aí, essa dificuldade para alunos de baixa renda podem gerar problemas futuros muito maiores. E embaixo também temos que os efeitos da pandemia do novo coronavírus não ficam restritos a pessoas infectadas. Na educação, 1,5 bilhão de estudantes chegaram a ficar com aulas suspensas ou reconfiguradas ao redor do mundo.
O contingente representa mais de 90% de todos os estudantes do planeta, segundo a atualização realizada pela Unesco, órgão da ONU para a Educação e Cultura. Ou seja, praticamente todos os estudantes, tá aí 90% do mundo inteiro, sofreram mudanças no cronograma estudantil, sendo aulas atrasadas ou canceladas, suspensas e alteradas para o EAD. Então, o que isso representa? Os alunos, eles podem ter dificuldades para manusear ou acessar computadores de internet fora da escola, além da falta de disciplina para gerenciar o próprio tempo e o estudo. Como foi colocada uma responsabilidade de gerenciar o próprio tempo muito grande em cima dos alunos, por não ter a escola em si para incentivar isso, para estipular horários certos, cabe ao aluno agora se cobrar de fazer isso certo. E alguns não têm isso. Dificuldades dos professores também, que os professores podem não ter a habilidade pedagógica e tecnologia necessária para adaptar a aula presencial à EAD. Então, um professor que dá aula há muito tempo presencialmente, ele não, muitas vezes não está acostumado com o EAD, e essa mudança foi muito brusca, e se adaptar assim rapidamente não é muito fácil. Então, dificuldades podem ser encontradas. As instituições de ensino podem carecer de infraestrutura de TI necessária para a alta demanda de aulas virtuais, bem como de currículo para orientar os professores. Nem todas as escolas, acredito que a maioria, não tenham a estrutura correta para aguentar essa mudança brusca da aula presencial para o EAD. E as cidades menores também é um grande problema, que podem ter o serviço de internet sobrecarregado e prejudiciar o processo de ensino e de aprendizagem, pois as cidades menores estavam todas acostumadas com o ensino clássico, o que não tinha nem acesso nenhum contato com o EAD antes. Bom, eu vou falar um pouco mais de como que a gente consegue lidar com esse problema atualmente, com qual é o tipo de solução que a gente pode implementar, como isso deve ser tratado para que não seja só um problema que a gente passou por um tempo, mas também um aprendizado para a gente melhorar esse tipo de ensino a longo prazo. Pode passar. Bom, para começo, o EAD, na teoria, ele não deveria ser uma coisa só por aula, por vídeo gravado. Ele tem que ser uma coisa que tenha interação com o aluno, tem que ser uma coisa com a qual o aluno possa perguntar e receber uma resposta imediata, onde ele possa se apoiar não só no que o professor disse em uma aula ou no que ele viu em algum conteúdo que o professor compartilhou, mas também a interação do aluno com a escola diretamente, da escola com o professor, para passar esse tipo de coisa. Tem que ter um círculo ali que as coisas consigam fluir bem. Então, a aula em vídeo somente não consegue passar isso, e muitas vezes é a única coisa que acaba tendo aí, em alguns casos. Pode passar. Bom, a própria Unesco, acho que era a Unesco, não tenho certeza. Ela já passou que esse tipo de ensino, agora vindo de forma emergencial, a maioria das instituições não estava planejada para esse tipo de coisa. Ela não tinha essa base que era necessária. Então, eles tiveram que colocar medidas básicas para serem seguidas para manter o mínimo de aprendizado por parte do aluno. Também entrou aí uma parte de discussão do o quanto será que isso afeta o aprendizado de cada pessoa, tanto por condições de poder aquisitivo e tudo mais, quanto do próprio aluno. Muitas vezes o aluno tem mais dificuldade de aprender assim porque é um jeito diferente do que ele está acostumado, não é uma coisa tão visual, tão auditiva. Existem formas diferentes de cada pessoa aprender, então às vezes isso pode afetar certas pessoas. Bom, aí aqui a gente vai mais compilar mesmo o que a gente chegou em conclusões sobre o assunto. Diante do atual momento,
soluções de ensino à distância podem contribuir e devem ser implementadas, mas, considerando seu efeito limitado, é preciso cuidadosa normatização e, desde já, atenção ao planejamento de volta às aulas. Certo. Ahn, esse nosso período atual de ensino EAD não vai ser uma coisa permanente. Então, a gente tem que se ver como vai voltar ao ensino pessoal, né, ao ensino direto, tradicional, Presencial. presencial. Obrigado. A gente tem que se planejar como a gente vai voltar para isso e como que a gente vai conciliar essas duas coisas, porque não vai ser uma coisa imediata, vai ser uma volta gradual a esse processo, a esse ensino presencial. E aí, uma estratégia consistente para o ensino à distância é aquela que busca mitigar as condições heterogêneas de acesso e os diferentes efeitos de soluções à distância em função do desempenho prévio dos estudantes. O que isso é? É a parte que o Arthur já comentou, que o Guilherme comentou, que eu também acabei comentando, que muitas vezes as pessoas não têm o mesmo acesso ao conteúdo que é dado, que não era uma barreira para quando a gente estava no ensino presencial. E agora existem outros fatores que podem afetar o quanto alguém consegue aprender, tanto sobre a própria pessoa, o tipo, a forma com a qual ela aprende, quanto o próprio empenho próprio, não tendo uma pressão da escola, né, que normalmente ajuda as pessoas a se organizarem com isso, a se manterem, e com a própria questão social aí, que é a maior delas, que é do acesso das pessoas a esse tipo de conteúdo, do quão bem a pessoa, do quão frequentemente a pessoa consegue acessar esse conteúdo e tudo mais. Continuando na parte de conclusão, uma outra que podemos tirar é que o ensino à distância não é sinônimo de aula online. Há diferentes maneiras de estimular a aprendizagem de maneira remota. E, se bem estruturadas, as atividades educacionais podem cumprir mais do que a função puramente acadêmica. As plataformas de aulas online, com vídeos, apresentações, materiais de leitura, não devem ser vistas como o único meio de ofertar ensino remoto. É possível e fundamental diversificar as experiências de aprendizagem dos estudantes. A diversidade de suportes e métodos pode apoiar a criação de uma rotina positiva para as crianças e os jovens, garantindo alguma estabilidade frente ao cenário de tantas mudanças. Da mesma forma, o envolvimento da família também é relevante neste período de aprendizagem à distância. Importante e aliado durante a crise, e podemos deixar um legado no pós-pandemia, um conjunto robusto de ações para o período de volta às aulas. E também uma outra conclusão é que, mesmo à distância, a atuação dos professores é central. Quando o assunto é ensino à distância, as pesquisas apontam que o trabalho dos professores tem papel significativo para assegurar uma boa experiência, independentemente da solução utilizada. Por isso, diante do cenário atual, em que são igualmente impactados pela pandemia, apoiá-los pessoal e profissionalmente é medida absolutamente essencial. E aqui tem um pouco da bibliografia que a gente utilizou na formulação desse trabalho, desde o começo, tanto os conteúdos que estão aqui diretamente utilizados dessas fontes, quanto para os nossos estudos a partir da apresentação.